Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Esse tópico ele vai falar sobre as marcas que esse rei conseguiu deixar. Interessante que num curto período de tempo ele conseguiu fazer grandes coisas erradas. É incrível como o ser humano é capaz de rejeitar oportunidades que Deus dá, que Deus concede, mas o ser humano, por dureza, eu acho que uma palavra que frisa bem a característica desse rei é a obstinação. E quando você vai entender o que é obstinação, você vê que é uma teimosia, né? Uma resistência consciente, ou seja, ele tinha total consciência de que aquele não era o caminho ideal a se adotar, mas ele faz questão de tomar esse modelo para si. O historiador Flávio Joséfo, ele ressalta, comentando sobre esse período da história, ele diz que Acasias ele faz questão de tomar para si, por exemplo, os caminhos de Jeroboão, né? Não só os caminhos de seus pais, de sua mãe, mas os caminhos de Jeroboão. E é incrível como o ser humano consegue perder boas oportunidades que Deus dá, mas ele é um caso clássico disso daí. Esse tópico ele tem dois subtópicos, e no primeiro subtópico o comentarista fala sobre o Deus de Acasias, né? O Deus com D minúsculo de Acasias. E o tópico começa assim: Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Aqui em primeiro Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 52, a Bíblia vai falar sobre essa filiação e sobre essa postura que Acasias adota, né, de idolatria, que foi a marca do seu reinado, que diz assim: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então, a Bíblia mostra quem é esse Acasias, né? Dizendo que ele é filho de Acabe, filho de Jezabel. E a Bíblia mostra que ele fez o que era mal porque ele adotou para si, né? Tomou, por exemplo, uma postura reprovada aos olhos de Deus, que era a postura de Jeroboão, que foi a postura de seu pai, que foi a questão não só da idolatria pessoal, mas também de fazer errar o povo. E aí, uma aplicação sobre isso é que nós temos que ter muito cuidado com as posturas que nós administramos, tomamos para nós. Porque nós podemos induzir pessoas a fazer o que é bom, mas podemos também induzir pessoas a fazer o que é mal. E isso em todas as áreas da nossa vida, enquanto pais, enquanto líderes, enquanto obreiros. A postura que nós adotamos e o comportamento que nós temos, ele é muito importante para ditar, né, a outros também. Muitos vão seguir o seu exemplo, o seu comportamento. Se ele for bom, as pessoas vão andar naquilo que é bom, mas se ele for ruim, as pessoas podem andar de maneira errada, de maneira ruim. E isso para Deus era algo mal aos olhos de Deus. O tópico vai se desenvolver dizendo que Acasias venerava o deus Baal-zebub, de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. O pastor José já falou a respeito desse deus com D minúsculo, dessa divindade, Baal-zebub. Baal-zebub ele era conhecido como chefe do panteão da mitologia filisteia, ou seja, dentro da mitologia filisteia haviam vários deuses,
E ele era conhecido como chefe de todos esses deuses. Ele era também, o nome dele significa o Senhor das Moscas, outros dizem que era o Senhor Exaltado, e aí existem vários aí nomes que são dados a esses deuses, né? Ele era um dos deuses desse panteão, a Bíblia mostra outros, como Dagon, por exemplo, né? E citando Dagon, eu me lembro daquele episódio que está registrado em 1 Samuel, capítulo de número 5, 1 Samuel, capítulo de número 5, versículo 10 e 11, que fala sobre aquele momento em que a Arca da Aliança passa pela cidade dos filisteus, né? E quando ela chega na cidade de Ecrom, que é a cidade onde esse Deus era conhecido como o protetor, os habitantes da cidade eles simplesmente entram em desespero, porque eles já sabiam dos males que isso acontece, que havia acontecido na cidade anterior a Asdod, se não estiver enganado, do deus Dagon, e a cidade manda para a cidade de Ecrom, e lá também o povo sofre castigos, né? Impostos pela ira de Deus, pela arca estar numa terra estrangeira. Então, Acasias escolhe para si um Deus com D minúsculo, porque era conhecido como chefe protetor, mas quando a arca esteve lá, ele não pôde proteger o seu povo daquilo que a arca trouxe de correção. Então, Acasias despreza o Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus, e adota para si um Deus que já havia sido humilhado pelo verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, o Deus Jeová. Um detalhe interessante desse pseudo-Deus é que no Novo Testamento ele também é citado, não como Baal-Zebub, mas como Beel-Zebub, ou seja, ou Beuzebu. Ele é citado pelos fariseus naquele episódio em que Jesus expulsa o demônio, e os fariseus, por inveja, dizem, não, Jesus expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, que é Beel-Zebu, que tem o mesmo sentido. Acasias, quando ele adoece, diz o tópico, ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Acasias estava tomado, irmãos, por uma cegueira espiritual. 2 Coríntios 4, versículo 4, Paulo diz, né? O Deus deste século, D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então, Acasias aqui, por rejeitar o verdadeiro Deus e seguir os passos e adotar para si, né, tomar como exemplo pessoas erradas, ele acabou desenvolvendo uma cegueira espiritual muito grande e que trouxe muitos transtornos para a sua vida. Ele manda seus mensageiros ir até aquela cidade de Ecrom, segundo alguns comentaristas aí, ficavam na distância de aproximadamente 70 quilômetros, né, porque ele quer saber se ele vai viver ou se ele vai morrer. Então ele manda consultar, ele quer ter domínio sobre o amanhã, quando o Evangelho nos ensina que basta a cada dia o seu mal. Na Epístola de Tiago, a Bíblia ela repreende veementemente o nosso desejo de controle sobre o amanhã, quando ela diz, vocês dizem, amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo, quando deverias dizer, se Deus quiser, se vivermos, faremos isso, faremos aquilo, deixando claro que o domínio do amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor, e a nós cabe confiarmos no Senhor a nossa vida, o nosso amanhã e o nosso destino. O problema de Acasias nesse primeiro subtópico é o abandono do Deus verdadeiro, o exercício da idolatria e a quebra da lei, que em Levítico 19, 31, em Isaías capítulo 8, versículo 19, vai condenar essa prática de buscar os agoureiros, né? É interessante, mas isso no nosso momento, hoje em dia, acontece de uma forma diferente, mas acaba acontecendo. Aquelas pessoas que, para saber sobre coisas futuras, vão em busca dos profetas, né? Vão em busca vou ali no profeta tal, no profeta tal, no profeta tal, quando na verdade deveria ir orar ao Senhor, ir buscar na palavra do Senhor. Então hoje, de uma forma diferenciada, muitos estão criando ídolos, praticando o mesmo pecado, só que com uma roupagem diferenciada.
Deus fala através dos profetas, Deus usa os profetas, mas os profetas não podem ser venerados, idolatrados, como se fossem deuses. A Deus pertence o nosso amanhã e Ele pode nos revelar perfeitamente na nossa intimidade, na nossa comunhão diária com Ele. O segundo subtópico fala que Acasias vai seguir os passos de seus pais. E no texto que eu li, em 1 Reis 22, fala isso, que ele se curva diante de Baal, que era o Deus de sua mãe, principalmente, que passou também a ser o Deus de seu pai. E o subtópico diz, o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, que diz em Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, nesse segundo subtópico, irmãos, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, é a importância do exemplo e a reflexão que nós temos que fazer sobre que exemplo nós estamos passando para as pessoas que estão ao nosso redor. Como pais, qual exemplo temos passado para os nossos filhos? Como líderes, como obreiro, qual exemplo temos dado às pessoas que convivem junto de nós, né? Qual é o legado que nós estamos deixando? Será que nós estamos nos colocando como exemplo? Como, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios 15, versículo 21, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, será que nós, como pais, como líderes, como obreiros, como homens de Deus, nós podemos fazer essa declaração como Paulo fez? Então, Acasias, ele vai seguir um rastro, um lastro deixado pelos seus pais, um péssimo exemplo, né? Um péssimo legado. E ele consegue, num curto espaço de tempo, porque ele reina 2 anos, se eu não me engano, Acabe reinou acho que 20 anos, não sei exatamente, agora não me recordo com precisão, mas reinou muitos anos. Quer dizer, ele com 2 anos, ele consegue fazer coisas talvez piores do que os seus antecessores fizeram. Então, no tempo que Deus tem nos dado, qual é o legado que nós temos deixado? Qual é o exemplo que nós estamos passando? Será que nós estamos fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor ou estamos fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor? Então, esse segundo subtópico, ele vai falar sobre isso. A importância do exemplo, a importância do legado, a importância de nós termos essa preocupação de deixarmos um legado, de podermos dizer como Paulo disse, segue o meu exemplo, olha para mim, segue o meu exemplo, né? Quando Pedro e João foram lá no templo, né, passaram pela porta chamada Formosa, ali estava aquele homem e falou, olha para nós, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, será que nós podemos falar isso para quem está ao nosso redor? Olha para nós, né? É muito importante aqui também, nós temos o cuidado de tomarmos, né, exemplos para nós seguirmos, porque todos nós acabamos nos espelhando de alguma forma em alguém, todos nós. Nós temos a Cristo como nosso exemplo maior, como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas nós temos pessoas normais, homens, né? Homens como nós, com os quais a gente se identifica, com os quais a gente tem uma admiração e acaba tomando, por exemplo, também a postura, a dedicação, o comportamento, a seriedade que faz. Então, é muito importante nós olharmos na hora de nós fazermos a escolha, né, de tomarmos exemplos para nós. Será que nós estamos nos espelhando em pessoas que estão agradando a Deus? Eu também posso não agradar a Deus. Então, dentre muitas coisas que nós poderíamos tomar aqui, por exemplo, é muito importante essas aplicações aqui
esses exemplos que nós temos aqui. E assim eu agradeço aqui a minha oportunidade, no nome de Jesus.